E aí vem a grande questão, né? E a saúde mental, né? A gente sabe, né, pessoal, que quando a gente fala em saúde do corpo, né, exames, nós precisamos prevenir, mas como conseguir um equilíbrio entre o corpo e a mente, né? A gente comanda a nossa mente pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, aquilo que a gente pensa de nós mesmos e sobre a vida vai determinar, né, toda a realidade que está à nossa volta. Então, nosso corpo e mente, a gente tem que ter noção que nosso corpo e mente ele tem que estar o quê? Conectado. Então, não adianta eu ter uma saúde do meu corpo e dia, né? Cuidar do meu aspecto físico, né? Mas se eu não cuido da minha qualidade de vida, eu não cuido das minhas emoções, eu não cuido dos meus sentimentos, né? Então, eu estou entrando, eu vou de encontro, eu não posso ir de encontro quando eu falo de corpo, né, e de mente. Não, então, por exemplo, dá um exemplo, professora, para eu entender melhor, né? Eu sou uma pessoa que eu nutro ideias de inferioridade, negativista, né? Não vejo nada de bom, eu crio um cenário negativo, né? Onde eu passo a ser a protagonista dessa história, desse cenário criativo que eu criei, né? Então, o que eu espero, né? Então, o negativismo, né, não adianta, né, eu cuidar do meu corpo se eu tenho uma mente negativista, né? Então, hoje, nós temos vários problemas relacionados, né, a saúde mental, né? Eu vou citar dois para vocês que não a gente teria que fazer uma palestra só falando de saúde mental, mas a intenção aqui é fazer o equilíbrio entre a saúde do corpo, essa prevenção sobre todos esses exames que nós vimos, sobre também a saúde mental. Então, a saúde mental, ela também requer um diagnóstico. Da mesma forma que as doenças do corpo requerem diagnóstico, você vai ao médico, o médico diz o que você tem, ou não, você está indo por prevenção, que é o certo, né? Então, da mesma forma, as doenças da mente, elas também precisam desse diagnóstico médico. Então, se você perceber, né, depressão, exemplo, né, que você tem, tá aí no nosso slide, desinteresse, falta de motivação e apatia, né? Mas, professora, o que é apatia, né? Você não se comove com nada, você não tem interesse por nada, você é insensível, você está indiferente a tudo que acontece à sua volta, né? Então, assim, você tem falta de vontade, indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, né? Desespero, desamparo, vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, né? Baixa autoestima, todo mundo é mais lindo que você, todo mundo é mais belo que você, o cabelo de todo mundo é mais bonito que o seu, o corpo de todo mundo é mais bonito que o seu, né? Sensação de falta de sentido, né, na vida, falta de esperança, de inutilidade, pensamentos suicidas, né? Se você professor, eu tenho que estar com tudo isso? Não, de forma nenhuma. Você está com alguns sinais desse, um ou mais, né? Então, você requer procurar um médico, para você ter um diagnóstico médico, né? Então, você está com essa sensação persistente de tristeza, de perda de interesse, que vai caracterizar, né, a depressão, ainda mais depois de uma pandemia dessa, né, que nós estamos aí, né, presenciando, né? Que esses sintomas tá te variando nos seus aspectos físicos, né, e comportamentais, né, e pode incluir alteração de sono, apetite, nível de energia, nível de concentração, né, pensamentos suicidas. Então, você precisa
procurar um médico, né? Então, você vai procurar que médico? Você vai procurar para homens e para mulheres o psiquiatra, né? Então, o psiquiatra que vai determinar na anamnese, que eu já expliquei o que é, né? Quais são as causas disso, e aí ele te encaminha, né, com um psicólogo, né? O psicólogo, ele não receita, né? Ele não pode receitar, né? Até onde eu sei, se eu estiver errada, depois o professor Bruno fica à vontade para me corrigir. Né? Então, o psiquiatra, ele faz, junto com o psicólogo, né, esse tratamento. Eu botei depressão, né? Botei ansiedade também, que é um outro mal, né? A gente vê as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas com o dia de amanhã, esquecendo de viver o dia de hoje, né? Então, sintomas, né, de ansiedade, né? Tá correto, o psicólogo não medica, a nossa forma de trabalho é outra mesmo. Isso aí, professor, muito obrigada, né? Então, o psiquiatra junto com o psicólogo, né? Então, se você tem aí apreensão, medo, aquela angústia, inquietação, né, insônia, dificuldade de se concentrar, incapacidade de relaxar, você tirou um fim de semana para descansar. Aí você foi lá para o meio do mato, né? Está lá no meio da natureza, mas você está pensando no que você tem que fazer na segunda-feira. Né? Então, você está realmente com sintomas de ansiedade, aquela sensação de estou no limite. A gente tem escutado muito esse termo, né? Nossa, gente, eu estou no meu limite. Eu acho que nesses 4 anos e meio de faculdade, junto com o trabalho, minhas coordenadoras me ouviram falar muito nesse termo, né? Estou no limite, né? Taquicardia, né? Coração acelerado. A aluna Débora botou uma frase: todo ser humano em algum momento da sua vida teve ansiedade, ou teve, ou vai ter. Está muito associada às fases que as pessoas estão passando, né? Mas tem, quando a pessoa tem esses sintomas fortes demais, esses sinais fortes demais, né? Então está na hora dela procurar um médico para estar assim recebendo realmente, né, o seu diagnóstico, né? Então ela vai fazer sessões, né, de terapia, né, com seu psicólogo, né? Ela vai fazer uso de antidepressivos, né? Então, a base do tratamento geralmente vai incluir medicamentos, né, psicoterapia, combinação dos dois, né? E medicamentos, professora, não vem ao caso agora, são vários inibidores, né, seletivos aí de recaptação de serotonina, antidepressivos, ansiolíticos, né, antipsicóticos e por aí vai, né? Enfim, tá? Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o corpo e a mente, porque se a sua mente não estiver saudável, provavelmente, né, você, deixo aí também aberto para o professor Bruno, se você não está com uma mente saudável, provavelmente você não vai conseguir cuidar da saúde do seu corpo, né? Então, essa integração, né, essa conexão entre corpo e mente, ela tem que estar muito bem amarrada para todos nós, né? Não tem como fugir, né? Então, como conseguir, né? Eu botei uma imagem aqui que eu acho muito legal, né? Uma pessoa afinando, né? Tá o coração, né? Como se fosse a base aí do violão até o cérebro, né? Tentando fazer a afinação, né? Então, como conseguir esse equilíbrio entre corpo e mente, né? Você preocupar-se com sua saúde, sempre estando muito atentos com seus sintomas, seus sinais, né? Se as palavras estão te sufocando, é hora de se expressar, né? Não confundindo, né, que se expressar não é tratar o outro com indiferença, com grosseria, né? Nós temos muito bem como nos expressarmos com educação e com gentileza, né? Direcionar positivamente nossas emoções, tudo isso é difícil, professora Andresa, sim, eu sei perfeitamente, mas é um exercício diário, né? Concentrar-se em você, né?
Confie em você e em suas capacidades, né? Então, isso eu posso, isso eu não posso, né? Não se mine, não corte as suas folhinhas, né? Livre-se, flua, né? Busque seu autoconhecimento, porque buscando seu autoconhecimento, você vai encontrar o seu equilíbrio. Tudo isso a gente só consegue fazendo esse processo interno, né? Esse reconhecimento de nós mesmos, porque eu sou assim. Então, há horas para tudo na nossa vida, né? Então, às vezes, a gente tem realmente que voltar para dentro, né? E entender por que eu sou assim, por que eu tomo essas atitudes, por que eu não estou cuidando de mim, por que eu não vou ao médico, né? Fazer essas análises, fazer essas reflexões, né? Aqui na outra figurinha, ele tem um arquinho de seixos rolados aí, são pedrinhas, né? Falando vulgarmente, né? No popular. E se a gente puxar uma pedrinha dessa aí, o que vai acontecer com essa pontezinha? Ela vai desmoronar. Então, realmente, estamos o quê? Conectados, e isso é muito, muito importante, né? Fernanda, você passa para mim, eu vou agilizar um pouquinho, tá? Já são 8h15, né? Eu, como cirurgiã dentista, não poderia deixar de falar um pouquinho de saúde bucal, né? Que a nossa boca também faz parte, né, do nosso corpo, né? Então, o que eu aconselho a vocês, né? Vou falar rapidamente, né? Aqui tem uma imagenzinha à nossa direita de um dente, né? Então, nosso dente, todos os dentes de todas as pessoas, não é diferente de ninguém, tá? Ele é formado por 3 camadas, né? A gente tem a esmalte, a dentina e a polpa. Então, esse esmalte, que é a primeira camadinha do nosso dente, é esse aqui que você está vendo em mim, que você está vendo aí no espelho, em você, né? Então, quando você não usa uma escova adequada, quando você não faz uma escovação adequada, você começa a desgastar essa primeira camadinha de esmalte, né? Começa a chegar na camadinha ali da dentina, é onde você vai começar a sentir dor, e se você chegar naquela camadinha ali da polpa, você tem grandes chances de perder o seu dente, né? Então, são dicas simples, porque eu também faria uma palestra só sobre saúde bucal, né? Então, assim, a Priscila está com a razão, né? Então, essas informações, muitas vezes as pessoas não têm acesso, então, por isso que comemorando, né, nossos 22 anos do curso de pedagogia, eu falei para a Penha, né, nós juntas decidimos, olha, uma ideia muito boa, as pessoas precisam se conhecer, conhecer seu corpo, né, saber quais são os seus exames para poder ir procurar, né? Então, aqui eu tenho a escovinha de dente, né? Então, quando você estiver no supermercado ou na farmácia, você tem que olhar no rótulo da escovinha, ela tem que estar sempre escrita macia ou extra macia. Mas, professora, a escova dura, com cerdas duras, aí eu tenho uma sensação de que eu estou limpando melhor o meu dente. Essas cerdas duras estão desgastando o seu esmalte, tá? Ah, professora, mas é duro, mas ele vai desgastar a partir do momento que você vai escovar todos os dias, várias vezes ao dia. Então, são cerdas macias ou extras macias. E você tem que ver, olha, observe aí na figurinha, a cabecinha da escova, ela tem que estar sempre arredondada. Por quê? Se ela for quadrada ou pontiaguda, essa escova, toda vez que você escovar, ela vai estar machucando a sua gengiva, que é a parte que segura os nossos dentes. Então, você imagina todo dia ali, você batendo com aquela ponta, com aquele quadrado daquela escova, você começa a se machucar, então você pode ter depois uma gengivite, uma mucocele, uma periodontite, enfim. Tá? Então, 2 coisas a reparar na hora de comprar a sua escovinha, né? Sim, Lara, não pode ser a média. No rótulozinho dela, macia ou extra macia, e a pontinha dela tem que ser redondinha, como está ali, ok? Então, vamos lá, né? Tá com as gengivas sangrando, né? Primeira coisa, troca a escova redondinha
né? Essa aqui é a Curaprox, é uma escova suíça, é muito cara, é considerada a melhor escova do mundo, né? Mas é uma escova cara, não são todas as pessoas que podem ter uma escova dessa. Ela está aí uns R$ 50, mais ou menos. E a escova, ela deve ser trocada de 3 em 3 meses. Então, você começou a usar a sua escova hoje, marque, anote em algum lugar, põe na agenda do celular, tá? Então, você não pode comprar essa de R$ 50, você vai comprar uma mais barata, mas que ela vai ter a cabecinha redonda e vai ser macia ou extra macia, ok? Professor, e a pasta de dente? Nossa, eu fico perdida, né? Quando eu chego naquele supermercado, na farmácia, eu tenho N opções, né? Você não precisa comprar a pasta de dente mais cara. As pastas de dente, né, elas são todas iguais, né? Então, você não precisa usar Sensodyne, você também talvez não precise usar Oral-B, só se você quiser e puder. Então, o que eu olho numa pasta de dente? Você vira o tubinho da pasta de dente. Você tem que olhar a quantidade de flúor. Se está escrito lá 1.100 ppm, é o ideal. Então, você pode comprar lá a Sorriso, a que custa R$ 1. Virou o rótulo, viu que está lá 1.100 ppm, então é a pasta ideal. Então, não precisa comprar pasta caríssima, ok? Você precisa comprar uma pasta onde esteja escrito no rótulo 1.100 ppm de flúor. Se for 1.500, nossa, melhor ainda. No mínimo, 1.100 ppm de flúor, ok? Aí eu vou de novo para a figurinha. Eu estou usando o fio dental. Então, eu começo com o meu fio dental. Tá bom, pessoal? Começo com o meu fio dental, né? Então, eu tenho aí no mercado N fios dentais. Professor, eu posso comprar o mais barato? Sim, você pode comprar o mais barato. O que você não pode é ficar sem usar o fio dental. Então, você tira, né? Tem gente que quer tirar um pedacinho desse tamanho de fio dental. Não, você vai tirar um pedaço grande, você enrola nos seus dedos indicadores, você vai começar a passar. O pedacinho que você passou nesse dente, você não pode passar no próximo, porque se você tiver com bactéria naquele dente e depois entrar com fio dental no próximo dente, você vai estar jogando aquela bactéria dali para o outro dente. Então, por que o fio dental tem que ser grandão? Porque você passou um pedacinho aqui, você roda no dedo. Passou um outro pedacinho, você roda no dedo. Então, você vai passar em todos os seus dentes, na arcada superior e na arcada inferior. Depois, então, você vai fazer a escovação. Bom, para desmistificar, e o enxaguante bucal? O enxaguante bucal, ele está à disposição de quem quiser comprar, né? Ele está em todas as farmácias, ele está em todos os supermercados. Não use enxaguante bucal sem indicação do seu cirurgião dentista. Sim, professora, mas por que ele está ali ao nosso alcance? Porque vivemos num sistema capitalista, né? Onde as pessoas vendem os produtos, mas eles não deveriam estar ali. Então, se você é aquele que passa fio dental, faz escovação, depois vai lá, né? Enxaguante bucal todos os dias, você está desgastando o seu esmalte, você vai desgastar a sua dentina e vai poder chegar assim à sua polpa, tá? Ele vai deixar seus dentes frágeis, o enxaguante bucal vai amarelar os seus dentes, tá? Então, enxaguante bucal é tratamento odontológico. Então, se você tiver uma gengivite, se você tiver uma periodontite, o cirurgião dentista vai te prescrever um enxaguante bucal, que com certeza não é aqueles do supermercado, e você vai usar por 7 dias no máximo, ok? Então, tenham, por favor, muito cuidado com o enxaguante bucal. Professora, mas o meu hálito gostoso de menta, né, Listerine, seu hálito gostoso vai ser com a sua boa escovação, ok? Eu sei que é um assunto bombou aqui no chat, não consigo ler, mas nós vamos ter outras oportunidades, ok? Você passa para mim, Fernanda, por favor? Tenha, ainda tem uns 10 minutinhos. Seu tempo já está acabando há muito tempo. Mas vamos lá. Professor Bruno, não fica com raiva de mim, não. Minha boca ficou até seca. Para terminar, tá, gente?
Lembra que eu falei lá no começo? Estou falando para vocês sobre os exames que a gente precisa fazer, né? Então, nós precisamos fazer os exames, os check-ups anuais. Mostrei para vocês um por um das mulheres, mostrei para vocês um por um dos homens, os que estavam lá nos homens, mas quando são para as mulheres também, né? Agora eu quero mostrar para vocês dados, né? Estatísticas de câncer. Por que a gente precisa prevenir? Para a gente não chegar a isso aqui que nós estamos vendo, né? Então, em 2020, segundo o INCA, né? Então, o INCA, ele tem esses dados, né? Então, o INCA, ele vem dizer para a gente que em 2020, né? O maior número de casos de câncer no homem foi o câncer de próstata. Então, tá aqui. Ah, mas eu não vou, eu tenho preconceito. Você tem preconceito? 29,2% dos casos de câncer foram na próstata. Depois, em segundo lugar, colo e reto, 9,1%, que para ser diagnosticado, você também precisa fazer o exame da próstata, você também precisa fazer a colonoscopia. Então, isso precisa acabar, pessoal, tá? Para os homens aí, isso precisa acabar, não existe isso, ok? Vergonha, tá? Vergonha é você não cuidar da sua saúde, né? Você chegar no médico com sintomas e ele te dá um prognóstico horrível, porque você nunca fez um exame, né? Porque tinha preconceito, né? Então tá aí, gente. Não é a professora Andresa que está falando, são os dados do INCA, né? Coordenação de Prevenção e Vigilância, né? Então, ele diz para a gente, olha, né, os casos novos de 2020, né, foram a maioria relacionados ao câncer de próstata e de colo e reto. Passa para mim, Fernanda, por favor, amor. E quantas mulheres? Dados segundo o INCA também, 29,7% foram casos de câncer relacionados à mama, né? E, em segundo lugar, também, cólon e reto. A mulher também não gosta de fazer colonoscopia, né? Ela, nossa, incomoda, tem vergonha, né? Um médico, você não vai ver nem nada, a preparação, você fica mais para lá do que para cá. Então, isso precisa cair por terra, né? Então, quando eu bati na tecla, pessoal, vamos, conheçam, espero que vocês tenham anotado esses exames, tá vendo? Ó, o terceiro é colo do útero. Então, o colo do útero, o Papa Nicolau vai te mostrar mais ou menos, mas você vai fazer a ultrassom da vagina, você já sabe que você tem que fazer o ultrassom vaginal. Então, você já chega na médica, eu quero fazer mamografia, ultrassom da mama, ultrassom vaginal. Então, ou seja, quanto mais esclarecimento as pessoas têm, né, mais prevenção ela consegue colocar em prática, né? Então, assim, tá aí os dados, né? Então, também o câncer de mama. Então, o autoexame, tá, pessoal? É muito importante, meninas, mulheres, né? O autoexame é muito importante. Peguem a rotina 2 vezes por semana, tá? Não deixem de fazer, né? É realmente muito importante. Então, assim, passa para mim, Fernanda, por favor. Né? Aí tem um slide, né? Uma moça aí lendo, né? Cuidando um pouco da saúde, né? E aí eu pergunto aí para vocês, né? Como eu estou me cuidando, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? E aí, fica essa reflexão, por favor, gente, que não seja mais uma palestra que vocês vão fechar os olhos, vão dormir, né? Fique a reflexão. Né? O que você puder fazer para se cuidar, né? Vá ao médico, faça exercício físico, não posso pagar uma academia, tudo bem, vai caminhar na estrada, no calçadão, no seu bairro, né? Beba água, né? A gente, para finalizar, desmistificar um pouco essa questão da água, né? Tem que beber, a gente entra nos lugares, são 3 litros, são 4 litros, a pessoa olha assim, meu Deus do céu, eu não consigo isso, Priscila, andar de bicicleta, eu não consigo beber tudo isso de água. Então, tem uma continha básica, né? Você vai fazer uma continha pelo seu peso. Então, você tem 60 quilos, exemplo, né? Então, você vai
pegar 35 ml, sempre vai ser 35. 35 multiplica pelo seu quilo, né? Então, 35 multiplicado por uma pessoa que tem 60 quilos, vai dar 2 litros e 10, mais ou menos. Né? Então, você pega aí agora, eu estou pesando 50 quilos, multiplica 50 vezes 35. Para você saber exatamente, não faz sentido você pedir para uma pessoa de 50 quilos para ela beber 3 litros de água. Ela não vai sair do banheiro, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir mais fazer atividade nenhuma. Então, você tem que pegar seu peso, né, e multiplicar por 35 ml, né? Então, uma pessoa de 60 vezes 35 ml daria mais ou menos 2 litros e 100 ml. Né? Faça esse cálculo, que você puder fazer por você. É muito triste você receber um prognóstico ruim. Eu nunca recebi, graças a Deus, mas já acompanhei várias pessoas que receberam. E a prevenção é a chave de tudo. Professor, eu não tenho plano de saúde, eu não posso pagar médico particular, a gente tem o SUS, que aí é tema para uma outra palestra que eu posso mostrar para vocês, passo a passo, de onde vocês têm que ir, de como o SUS funciona, para onde você tem que se encaminhar para você conseguir todas as suas consultas de graça e fazer todos os seus exames de graça. Então, também falta esclarecimento da população para usar o Sistema Único de Saúde do Brasil. Né? Então, a gente pode pensar aí para frente, está fazendo uma outra roda de bate-papo, para eu estar mostrando para vocês, tá, não tem plano de saúde, eu não tenho como pagar uma consulta, tudo bem, você vai fazer todo esse seu check-up anual pelo SUS e depois eu tento mostrar para vocês como. Eu agradeço imensamente, tá? Eu espero ter conseguido conscientizar vocês um pouquinho da importância da prevenção. A gente passou muito tempo dentro de casa, meu caso, eu engordei por comer na pandemia e engordei por tomar corticoide quando tive Covid. Mas estou consciente, já comecei há 10 dias que eu preciso voltar para o meu peso. Por quê? O triglicerídeo fica alto, o colesterol fica alto. Então, a gente tem que estar consciente, a gente tem que se observar e a gente precisa se conhecer. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu acelerei no final, né? Mas a partir da semana que vem nós estamos juntos em sala de aula e muitas dúvidas, a gente pode conversar muito sobre isso também, tá bom? Beijo, professor Bruno, perdão, sinceros, perdões, desculpa, tá? Tem que perdoar não, Andresa. Muita informação importante, muita coisa bacana, obrigado por compartilhar com a gente. Muito obrigada a vocês, pessoal. Que palestra foi essa, Andresa? Nossa, mãe, ó, eu estou em dia com os meus exames, tá? Só para dizer, o meu tá tudo certinho. E aí, parabéns. Quem mais está em dia aí? Levanta a mão, quem está em dia? Eu, ó, Penha. Os seus exames aqui, ó. Aê, Giovana, Alessandro, Carolina, Laila. Obrigada, pessoal. Gente. Obrigada a todo mundo que botou mensagens aqui no chat. Muito obrigada, viu? Ai, que bom. Eu acredito que tenha várias perguntas. Eu não consegui acompanhar o chat porque eu estava compartilhando os slides, tá? Então, eu não sei como que está o nosso tempo. Eu já passo para o Bruno, já libero para... Penha, eu passo para o Bruno, como é que eu faço? Libero para as perguntas? Vamos ouvir o Bruno e aí a gente coloca as perguntas de uma forma geral. Beleza. Bruno, você agora é o cara. Ah, pela primeira vez na vida, então. A cara e o cara. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu preparei algumas imagens para basear essa conversa, né? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Qualquer coisa. Bom, enquanto ele abre a câmera, Bruno, você podia falar um pouquinho, né? Porque nem todo mundo te conhece. Não, vou fazer isso. Você é a figurinha nova no pedaço. Bruno. E aí? Não, estamos trabalhando nisso, calma.
Ah, beleza. Laila está querendo falar aí, tem mais gente querendo falar. Sabrina, da estética também, se quiser falar, fazer algum comentário também, né? Vamos Apareceu o liberá-la, slide porque ela para também é vocês, da gente? área. Sim, Ok. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estamos. perfeito. Olha, Sim. pessoal, olha só. Vamos, só para a gente organizar aqui como é que as coisas funcionam, né? A Andresa foi convidada para conversar com vocês sobre saúde. E aí a Penha, que tem muito tempo livre e é muito criativa, falou: vamos aumentar esse negócio, vamos bagunçar tudo, e me convidou para participar. E eu tenho um defeito muito grande, eu não sei dizer não. Eu estava com 2 aulas em 2 faculdades ao mesmo tempo, não sei como que eu ia fazer isso também, pediu palestra, vamos, claro. Como você vai fazer? Deus proverá. É mais ou menos assim. E aí eu vim para cá, os alunos do direito, e eu convidei, alguns vieram, estiveram aqui com a gente, estão com a gente, alunos de outra faculdade também, enfim. O negócio é, a gente está aqui para poder somar. E a ideia é sempre essa. E aí, a Andresa, ela focou bastante aspectos da saúde física e da saúde mental, porque o equilíbrio realmente é presente e necessário. A minha formação me leva a falar um pouco mais da saúde mental, mas é óbvio que isso não fecha a questão da saúde física. Saúde é saúde, e é um todo. É um equilíbrio completo, não dá para a gente setorizar isso, né? A minha formação é em psicologia. A minha graduação, meu mestrado, minha profissão, minha escolha de vida, minha tudo, cara. Eu era moleque, adolescente, o que eu fazia já tinha a ver com psicologia. Eu só não sabia bem o nome, fui descobrir depois. Então, essa trajetória na psicologia me leva à docência, é uma longa trajetória, uma longa história, e aí, a partir da docência, eu vim para Novo Milênio. A Heloísa escreveu aqui de ter sido minha aluna outra faculdade, bem que eu estava lembrando do nome. E aí, é muita gente, Heloísa, depois a gente vai acabar se encontrando pela faculdade. Quando voltarmos ao presencial, a gente vai se encontrando por lá, se Deus permitir. E aí, eu vim para conversar um pouco com vocês sobre um pouco de saúde mental na pandemia e depois. A gente ainda está na pandemia, infelizmente. A gente já está vendo uma luz no fim do túnel, boa parte da população adulta do Espírito Santo já tem pelo menos uma dose da vacina, ou a dose única da Janssen, alguns já estão com a segunda dose. Eu tomei a segunda dose da vacina, foi sexta passada, ainda estou naquele período de reforço, né, dos anticorpos, e eu acho que muito em breve, boa parte da população adulta já vai estar completamente imunizada, de modo que a gente pode começar a ter um pouco mais de vida social, mas não dá para poder baixar completamente a guarda. E aí, nesse lugar que a gente está agora, em que a gente ainda precisa ter cuidado, questão de máscara, de afastamento social em alguns sentidos, álcool, por outro lado, a gente pode encontrar as pessoas. A gente já está assim, não, está chegando, está quase na hora. Depois de 1 ano e meio, cara, enfiados em casa, ou saindo com preocupações extras e tal, a gente está num momento muito singular do processo. Se a gente pensar que lá em março, abril do ano passado, a gente estava preso em casa, sem perspectiva de quando poderíamos voltar a uma vida pretensamente normal, a gente já avançou bastante. Mas a gente ainda não está com o jogo ganho. Então, nesse contexto que a gente está hoje, ensino presencial voltando, mesmo com certos protocolos de biossegurança, sem restrições em comércio e coisa e tal, mas ao mesmo tempo um aumento por causa da variante Delta. Como é que a gente lida com isso em termos da nossa saúde mental? Como é que a gente faz para não pirar nessa história, né? Eu costumo brincar, e é uma brincadeira meio que aquela coisa para dar uma cutucada para as pessoas pensarem, olha, se você conhece alguém que está 100% bem durante a pandemia, essa pessoa não está muito conectada com a realidade não, cara. Todo mundo que eu conheço não está muito 100% não. Pode estar melhor um pouco, pode não estar tão bem assim, mas todo mundo foi afetado. Mesmo quem não pegou Covid, enfim, não está fácil para ninguém. Acho que essa frase ajuda bem a definir. Então, pensando um pouco nessas questões, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar. Eu não planejei nada muito demorado, porque eu não sou muito de detalhar na exposição. Eu gosto de conversar, eu sou meio que fã de conversa. E aí, eu quero ouvir vocês um pouco também.
a partir das perguntas que já foram feitas, e aí a Andresa, obviamente, vai entrar também para responder, depois de um pouco de exposição, de levantar algumas questões, a gente abre uma conversa com vocês todos e todas, ok? A gente começa isso falando do distanciamento social. Esse distanciamento social que a gente vivencia ainda hoje, olha como é que ele muda as coisas. Antes da pandemia, o outro, por exemplo, a Penha, a Andresa, a Fernanda, sabe? As pessoas eram amigos, eram colegas, eram pessoas com quem você sai para bater papo, eram pessoas para quem você pede uma ajuda. O outro é uma fonte de contato, de auxílio, de apoio. O outro é positivo de maneira geral, até porque a gente se afasta das pessoas que nos fazem mal em alguns sentidos. Só que esse mesmo outro passa, a partir da pandemia, a ser uma ameaça. O seu familiar, o seu parceiro romântico, sua família, seus amigos, essas pessoas podem trazer um vírus que a gente sabe muito pouco sobre ele. No início da pandemia, e até hoje, vamos combinar um pouco também, a gente sabe muito pouco sobre isso. A gente tem informações muito melhores hoje sobre o comportamento, podemos dizer assim, do vírus, mas a gente ainda não sabe muita coisa. E não tem como saber quem tem e quem não tem o vírus, até porque ele é assintomático, ele produz, né, uma síndrome assintomática em muitas pessoas. Então, você não sabe de onde ele vai vir. Esse outro, portanto, passa a ser avaliado de uma outra maneira por muitas pessoas. Aí, cara, como é que a gente lida com isso? As orientações que a gente recebeu do poder público, né, a OMS, enfim, é o home office. Boa parte de nós foi trabalhar em casa. Mesmo quem continuou trabalhando presencialmente, entrou nessa lógica para estudar. A Novo Milênio, inclusive, eu entrei na Novo Milênio esse ano, ou seja, já a pandemia rolando. E eu ouvi inúmeros elogios, não sei nem dizer de quantas pessoas, de quão rápido a Novo Milênio se adequou a essa nova realidade. Ensino conectado, ferramentas do Google, fugiu a palavra, tem o Classroom, o Meet, enfim. A gente entrou numa lógica conectada, tentando não parar a educação. E aí, a expectativa que a gente tem do home office, seja trabalho, estudo, os dois e tal, é aquela coisa estruturada, organizada, um espaço adequado para estudar, para poder trabalhar, para poder se dedicar, enfim. A expectativa é essa. A realidade de muita gente é outra. Aqui, pelo menos, é porque a câmera não mostra, né? É Google for Education. Obrigado, Roberto. A realidade de muitos de nós, a minha, por exemplo, é uma zona. É papel que não acaba mais, você fica igual um doido, cadê o papel, cadê o negócio que estava aqui? Mesmo com menos papel, a gente continua lotado de coisas à nossa volta. Aquela loucura do trabalho entrou na nossa casa. A nossa casa, que era um lugar de calmaria, de descanso, de acolhimento para muitos de nós, passa a ser um lugar onde o trabalho invade. Esse trabalho que invade começa a tomar conta da nossa vida fora dos horários. Porque a gente tinha um horário mais ou menos certo de ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para a faculdade, voltar para a faculdade. E agora começa meio que a bagunçar um pouco essas fronteiras. A gente começa a ficar conectado no trabalho, dentro de casa. Isso, estou colocando em termos do padrão de quem ficou isolado em casa em home office, porque isso afeta a saúde mental de uma certa maneira. Aquelas pessoas que continuaram trabalhando fora sofreram outros tipos de pressão. Porque lá fora o risco de contágio de uma doença nova era bastante complicado, o fato de ter que usar máscara sem estar acostumado a isso, preocupar para não passar a mão no rosto, etc. e tais, tudo isso pesa. E aí, boa parte de nós ficou dentro de casa, seja em tempo integral, porque está em home office, estudando em casa e tal, ou pelo menos na faculdade. O que a gente faz estando em casa? Cara, a gente assistiu live pra caramba. Eu adorei essa figurinha, live ao vivo. Eu não sei como é que é uma live não ao vivo, né? Mas enfim, tinha um site com programação de live, cara. Não sei se vocês viram isso, mas era live que não acabava mais. Quem não gosta de live ficou vendo série, né? Maratona série, maratona filme, maratona reality, o que for. Muitos de nós beberam e com certeza muitos de nós comeram. A Andressa está falando que ela engordou. Cara, eu não sei dizer quem não engordou.
Quem não engordou por comer, por conta de estar mais em casa, ter mais oportunidade e tal, também tem uma questão de ansiedade, como a Andresa também tocou mais cedo. A Laila disse que emagreceu. É a primeira que eu vejo, pelo menos, relatar. A maior parte das pessoas que eu tenho contato, pelo menos, relata que engordou, no mínimo manteve, vá lá, né? Mas é fato que a gente reagiu a essa pandemia de diversas maneiras. Mas um fato que pesa nitidamente é a quantidade de tempo que a gente está enfiado em frente a telas. De computador, de celular, de tablet. Aí depende de quais equipamentos você tem. Vocês estão cansados dessas telas? Eu, particularmente, estou em frente a uma tela o tempo todo. A miopia está até aumentando. Margarete falou isso, quando eu falava, ela colocou ali. Cara, tem até uma matéria que saiu ontem no site da UOL, pelo menos, falando a miopia geral da população aumentou. Quem está dentro de casa só vê coisas perto, fica com o celular a essa distância, o computador a meio metro do rosto, televisão perto. Pensa só, cara. A gente está usando computadores ou celulares para fazer um monte de coisas que a gente fazia presencialmente. E aí, o olho fica cansado, a gente fica naquela, não aguento mais e tal. Mas aí eu quero deixar uma pergunta só para a gente pensar um pequeno aspecto. A gente está cansado dessas telas? Ou a gente está cansado de tanta tela de tarefa? Porque a gente usava celular desesperadamente para jogar joguinho, Candy Crush está aí para isso. A gente ficava pendurado em redes sociais, curtindo fotinhas do Instagram. A gente usava bastante tela antes da pandemia. A gente está usando mais? Sim, com certeza. Mas até que ponto a gente está cansado da tela em si e não da apropriação dessas telas pelas nossas tarefas? O celular que eu usava para ficar olhando bobagem, vendo piada, vendo videozinho engraçadinho de cachorro caindo no chão, agora eu uso para trabalhar. Meu computador que eu ficava vendo série, não sei o quê, agora eu uso para trabalhar. Os nossos instrumentos de lazer foram cooptados pelo trabalho e pela faculdade. Causado pela pandemia, não é uma escolha aqui. Mas dá para a gente pensar um pouco nisso. A relação que a gente está estabelecendo com essas telas, com esses equipamentos, né? Como é que a pandemia reformulou essa relação, como é que a gente está lidando com isso. Aí, se você pensa dentro dessa lógica do quanto a gente está conectado mediante os equipamentos com o trabalho e com a faculdade, com as tarefas em geral, você começa a perceber que a gente passou a não ter tanto mais aquele limite. Eu sempre penso muito no meu pai, quando ele trabalhava fora, meu pai tinha horário de trabalho. 18 horas e 1 minuto, não adiantava você chamar ele. Ele já tinha fechado as coisas, saído pela porta do trabalho, acabou, amanhã eu volto. Não tinha nem celular na época, então pode esquecer. Quando tinha celular, ele fazia a mesma coisa. 18h ele desligava. Não me venha perturbar. Se você pensar no nosso trabalho hoje, na faculdade hoje e tal, 00:30 chega a mensagem e a pessoa fica brava que você não responde. A gente está numa correria, precisando das coisas para ontem, exigindo respostas imediatas e, sabe, é essa dinâmica de tarefa que eu aponto que talvez esteja cansando demais a gente. A gente tem que meio que fingir que está sempre disponível. E às vezes tem que estar mesmo, né? Aí nessa correria, nessa loucura da vida adulta, né, de trabalhar, dar conta das tarefas e não sei o que mais, cara, a gente tinha a nossa casa para descansar, para ter paz. Aí tinha uma coisa que eu não sei se vocês veem, mas é uma coisa assim, eu preciso de um pouco de paz. Quem fala em preciso de paz, fala em ficar sozinho. Eu fui conferir essa ideia usando a ferramenta mais confiável para isso. Eu fui ao Google. Eu digitei paz e abri as imagens. A imagem que tem mais pessoas tem 2 mãos dadas. Uma pessoa dando a mão para outra. Não tem gente junta quando aparece a palavra paz. Pode fazer o teste, você vai custar muito para achar alguma, pelo menos. A ideia é que paz, a gente só consegue alcançar essa paz dentro de uma dinâmica de solidão, de uma dinâmica de isolamento, afastamento das pessoas. Pensa só nessa lógica. Vamos pensar nessa lógica fora da pandemia, seja antes ou depois. A gente tinha uma vida
antes da pandemia, para quem se lembra, né, a Terra ainda era redonda, ninguém discutia muito isso, a gente tinha horários, a gente saía na rua, pegava ônibus lotado, a gente tinha uma certa vida lá fora. Antes da pandemia, isso acontecia. E aquela vida corrida que a gente tinha uma pausa dela quando chegava em casa. Tipo assim, vou ficar quieto aqui. Aquele domingo de preguiça e coisa e tal. Então, aquela dinâmica de usar o dia, ou a noite que seja, um dia e tal, para descansar, para ter um pouco de paz, isso está ligado a se afastar um pouco das pessoas. Tirar uma folga das pessoas. Só que olha só, cara. Se a nossa paz, ela basicamente vem a partir de um pré-requisito que é a solidão, o que esse outro traz pra gente, cara? Pô, se ele é foco de afastamento da paz, digamos, esse outro é meio ruim, eu preciso fugir dele. Se fosse por essa lógica, estar em casa hoje em isolamento me traria paz. Só que não é o que está acontecendo. Tem diversos estudos mostrando a quantidade de pessoas que têm tido problemas com saúde mental por conta desse isolamento social. Ao mesmo tempo que tem essa lógica de que a solidão traz paz, por outro lado, a gente está sentindo falta de pessoas. Essas pessoas, elas não são fonte de caos. A gente encontrava pessoas, cara, em espaços públicos, trabalho da faculdade, naquele pastelzinho em frente a Novo Milênio. Essa imagem aqui é só um chamamento, para ver se alguém começa aquela tia a vender pastéis maiores. O pastelzinho lá é bom, mas, poxa, se fosse maior eu comeria melhor. São espaços que a gente compartilhava. E aí, para pensar nisso. Imagina que você está lá em aula presencial, aí tem intervalo. Você sai, vai comer um pastel, vai para o centro de vivência, vai para a biblioteca, vai para uma área qualquer. Não é só falar de trabalho, não é só falar de tarefa. É falar bobagem, é rir junto. Nesses espaços coletivos, esse outro que está ali com você, ele te traz vida. Pensa só nesse detalhe. A gente precisa do outro porque ele nos alimenta. A gente é movido a relações sociais. E aí, pensando um pouco a partir do que a Andresa estava dizendo mais cedo, você pode estar com todos os seus exames em dia. Inclusive, você pode estar em consultas com psiquiatra, fazendo terapia com psicólogo, e ninguém achar nada. Se você não tiver contatos sociais prazerosos o suficiente, você não pode se dizer saudável. A sensação vai ser de que falta alguma coisa. Esse outro, e aí, esse outro você pode colocar quem for. Pode colocar colegas de sala, amigos, professores, pares românticos, filho, mãe, avô, cobrador, pouco importa. Qualquer pessoa com quem você tem uma interação prazerosa, cabe aqui. E eu acho que esse é o ponto-chave que a gente talvez esteja perdendo de vista com a pandemia. O outro nos dá uma oportunidade de reconhecimento, de valorização, de amor. Amor ao outro é a si próprio, não vamos perder isso de vista também. Sabe? Eu lembro, e aí só um exemplo bem breve mesmo, para vocês entenderem um ponto que eu quero tentar deixar claro nesse sentido. Quando eu estava na graduação, eu fazia extensão no hospital, no centro de Vitória. A gente trabalhava com pacientes renais crônicos. E aí aquela galera ficava fazendo diálise. Para quem não sabe sobre a diálise, eu não vou alongar o assunto, mas a pessoa fica presa durante 4 horas a uma máquina, 3 vezes por semana. E esse nem é o lado mais complicado da vida dela, não. Mas, enfim, 4 horas sentado olhando para o teto. É horrível. Não é só chato. O nosso trabalho lá, enquanto extensionistas, era tentar tornar essa experiência menos ruim para essa galera. Era a nossa tarefa lá dentro. E eu ia toda quinta-feira para lá. Várias quintas eu saí de casa cansado, triste. Sabe aquela coisa de um nó na garganta? Aquela coisa, pô, hoje não é um dia para... Várias vezes. Dor física, dor de cabeça. Já fui tudo quanto é jeito ruim para lá, eu já fui. Eu entrava, ficava 2 horas lá, chegava aquela coisa me arrastando, sofrendo, eu saía falando, não é possível que deu 2 horas já, gente, eu quero ficar mais, aqui é bom demais. Por quê? Porque o outro nos alimenta. O outro ajuda a gente, inclusive, a encontrar os aspectos positivos que a gente está deixando de lado. Se tem uma coisa que a gente é bom nessa vida, é criticar a gente mesmo. Para pensar na sua dinâmica nesse sentido. Eu tenho absoluta certeza que você é muito bom em botar defeito nas coisas que você faz. O outro não. O outro vai te fazer o contraponto.
Para pensar. E aí, esse outro, vamos dizer assim, contribui para isso, né? Cabe perguntar, quantas vezes a gente queria falar com alguém, mas não fez isso? Quando você pegou o WhatsApp, tinha uma mensagem, você tá, daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco não chegou até hoje. Você vai fazer aniversário e você não respondeu. Ou então você responde numa hora que a pessoa não vai poder ver na hora para te emendar uma conversa. Você espera uma hora que ela não vai responder nada, você joga a resposta e sai. Não é nem uma fuga, literalmente, mas você não sente que tem energia para sentar e conversar, mesmo que virtualmente. Tem sido bastante comum. Essa falta de energia, também estava indicado ali na apresentação da Andresa, remete um pouco à depressão. Não é que seja, não é que está todo mundo deprimido e tal, mas é um traço comum na depressão. E aí, eu não estou querendo diagnosticar ninguém, não é o meu papel aqui, mas eu quero salientar uma questão com vocês. A gente tem que demonstrar afeto. Essa ideia de demonstrar afeto, ela cara, é um desafio. Sabe? Dentro da família, às vezes a gente até fala muito eu te amo. Você fala com seu par romântico, né? Amor, não sei o que, tal. Aí vai despedir, manda um te amo, tal. É aquela coisa meio formal, às vezes, sabe? Não é aquela coisa, eu quero demonstrar meu sentimento. E aí, não é nada, vamos fazer um jantar romântico, vou te levar para as Bahamas e tal. Se quiser fazer, pode, tá? Mas olha, calma lá. Eu estou falando de coisa pequena. Eu estou falando, por exemplo, e aí eu passo em frente a Cacau Show, que fica embaixo da Novo Milênio, toda vez que eu chego para trabalhar. Eu não como chocolate. Eu tenho diabetes desde os 18 anos. Mas eu passo lá, eu quase sempre procuro, e às vezes eu compro, algum chocolate para minha esposa. Ora, qualquer? Não, o que ela gosta. Pode parecer bobagem? Sim, mas é. Mas é o tipo da forma de mostrar, olha, estou pensando em você. Sabe? É pouca coisa mesmo. Mas se a pessoa sente que você se importa com ela, isso faz muito bem para ela. E pode ter certeza que o que a gente faz para o outro volta para a gente. Eu estou sugerindo a vocês aqui, não é uma coisa de o mundo cor-de-rosa, sabe? Eu estou sugerindo a vocês restabelecerem laços que a pandemia deu uma fragilizada. Você tinha contato com muito mais gente do que tem hoje, muito provavelmente. E os contatos que a gente tem hoje são sempre permeados por um certo receio da pandemia, uma certa preocupação com o que pode acontecer e por aí vai. A gente tem que encontrar outras formas de demonstrar afeto. Cara, de máscara, como é que você vai dar um sorriso, dar um beijo? Não sei. Se eu tivesse solução para tudo, cara, eu não sei nem se eu estava dando aula, se eu estava, sei lá, cara, governador do mundo, alguma coisa assim. A gente não tem todas as respostas. A gente está aqui para pensar um pouco essas questões. E aí, eu quero dizer a vocês, nesse sentido, para se mostrarem próximos. Proximidade não é presença física. Eu tenho amigos. A gente fez a turma de mestrado com quem eu estudei é de boa parte do Brasil. Tem gente hoje em São Paulo, Paraná, Brasília, Pernambuco, Paraíba, tem mais um estado que eu esqueci, mas enfim. No WhatsApp, o nosso grupo, cara, direto. Alguém fala, eu tô precisando disso, pipoca 5, 6, opa, tô aqui para ajudar. Eu me sinto muito próximo dessa galera que tá lá em Brasília, comparando com pessoas aqui no Espírito Santo. Proximidade não é física. Proximidade é afeto. A gente pode demonstrar afeto de diversas maneiras, de inúmeras maneiras. Eu acho que isso não pode ser perdido de vista aqui, tá? Se a gente tiver essas relações sociais fortalecidas, isso contribui para a nossa saúde como um todo. Agora, independente desse aspecto social da saúde, e eu, enquanto psicólogo social, porque essa é a minha formação, é essa a linha que eu aposto, eu sempre vou apostar no social. Mas eu acho que não é só isso. A questão aqui tem mais cuidados. A Andresa listou vários aqui, cara, que a gente negligencia muito, aí, até por uma questão social. Vários homens não vão fazer exame por medo de avaliação negativa social. O que os outros vão pensar se eu souber que eu fui fazer exame de próstata e coisa e tal? Então, o aspecto social pesa em tudo nesse sentido. Mas algumas coisas a gente pode prestar atenção.
eu gosto de salientar algumas dessas dicas aqui. O nosso momento é atípico. 1 ano e meio de atípico, mas a gente não tem que se cobrar para estar 100%. A gente está fazendo o que dá para fazer. Eu acho que isso vale para nós e para a nossa cobrança sobre o outro. Entende? Quantas vezes eu preciso que o outro me ajude, eu espero o tempo dele, mesmo que eu não possa esperar tanto, porque eu sei que ele está batalhando o máximo que ele pode. Assim como eu estou fazendo. Então, se a gente tem essa noção de que a gente está fazendo o que pode e o outro também, a gente tem um pouco mais de compreensão. Aí alguém falou aqui no chat, eu vi passando em empatia, é mais ou menos por aí mesmo. Isso pode nos levar a uma outra dica, seja gentil sempre. A Andresa falou exatamente a mesma ideia e eu acho que ela está coberta de razão em fazer isso. Mesmo quando o outro não merece, ser gentil é uma boa. E eu falo por mim, eu não vou ser grosseiro com o outro porque ele foi grosseiro. Tipo assim, ninguém vai ganhar nada com isso. Eu vou dormir melhor à noite sabendo que eu não fui grosseiro injustamente. Se o outro foi, ele que se vire com isso. Às vezes, a gente fala de pessoa mal educada, grosseria, coisa e tal. Às vezes nem é, porque a pessoa é assim. Às vezes, essa pessoa está enfrentando uma dificuldade tão grande que ela não consegue se segurar. Entender um pouco que o outro pode não estar bem também ajuda a lidar com isso. É uma forma também de manter a relação com o outro, mais do que não levar desaforo para casa, o que, aliás, é uma dinâmica muito comum entre os homens. Enfim, rotina saudável. Esse ponto aqui eu vou deixar bem aberto porque é subjetivo. Existem componentes de saúde que toda classe médica diz, né? Atividade física, alimentação, dormir 8 horas por noite, etc e tal. Eu acho um barato. A minha endocrinologista fala isso tudo, eu fico rindo enquanto ela fala. Ela é minha amiga de longa data também, então eu tenho liberdade para fazer isso com ela. Mas eu falo com ela, eu adoraria, só que não acho a academia aberta de madrugada. Você não faz de manhã, porque eu estou trabalhando. E à tarde, estou trabalhando. E à noite, estou trabalhando. Por que você não está trabalhando? Quando eu estou dormindo. Eu vou fazer o que então? Olha, se eu parar de trabalhar para fazer ir para academia, eu não tenho dinheiro para poder pagar a academia. Como é que eu vou fechar essa conta? E aí, é claro, a gente tem que arrumar um jeito, sim. O meu jeito é morar no 4º andar sem elevador. E aí, cara, não tem desculpa. Ou eu faço atividade ou eu durmo lá embaixo, tem um monte de bicho lá, eu não vou me arriscar. Tem que fazer, ué. Pô, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas como eu estava dizendo um pouco acima ali, a gente não está 100%. Entende? Se a gente sair da pandemia no futuro próximo e voltarmos a uma rotina de trabalho como era antes da pandemia, eu tenho menos tempo conectado no computador, eu tenho deslocamento para o trabalho, mas eu consigo compensar um tempo com o outro. A ideia aqui é ser criativo, é encontrar oportunidades. Trocar uma alimentação por outra, não é que é fácil, a gente é bem apegado aos hábitos, mas vale a pena. E aí, a minha endócrina, ela fala isso, e aí, cara, eu sigo a ideia, né? Se a gente se cuida, a gente pode pisar fora da linha de vez em quando. O que a gente não pode fazer é viver fora da linha e nem viver tanto preso que não tem espaço para viver. Tem que ter um certo equilíbrio aqui. E nesse sentido, o equilíbrio é físico e é mental. Nesse ponto, vale a pena prestar atenção em si mesmo. A Andresa falava várias vezes do toque, do cuidado, do exame diário e tal. Eu estava aqui anotando algumas assim, pô, esse eu não sabia, tem que dar uma olhada e tal. É isso, mas não é só o corpo. É também a mente, é também as emoções. O que eu estou fazendo? Pô, por que eu reagi desta maneira àquele comentário? Por que aquele negócio que a pessoa falou está machucando até agora? É entender o que a gente está vivenciando. E aí, cara, não consigo entender isso sozinho, busca ajuda. Essa ajuda pode ser profissional, de algum profissional da psicologia, pode não ser da psicologia, pode ser uma pessoa próxima que você confia para se abrir, pode ser um líder religioso da sua igreja, pode ser alguém, tipo a Márcia Sensitiva, que olha você e te dá um... Não sei com quem que você vai conversar, cara. A questão é, buscar ajuda é a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente precisa. Se essa pessoa a quem você buscou ajuda não conseguir te ajudar, pelo menos serão 2 pessoas procurando ajuda para você. O que já é uma ajuda, percebe? Vale a pena começar atividade nova também. Começar atividade nova, não sei qual, cara.
Minha mãe está fazendo marcenaria. E se eu falar com vocês que ela não consegue usar o braço direito porque ela tem LER por conta do trabalho, ela é aposentada, mas e tal, tá lá fazendo com o braço esquerdo. Um monte de coisa meio torta que ela vai dando jeito até ficar mais ou menos. Aí ela mostra as fotos, cara, tá cada vez melhor. No começo era uns trem meio mal enjambrado, sabe? Foi melhorando. Porque é a prática. Não é questão de fazer bem feito, é fazer. A sensação de você ter conseguido algo, cara, é fantástica. Pouco importa o que você vai fazer. Aprender instrumento, fazer marcenaria, vá lá, um curso de inglês online, vou ser o melhor jogador de Candy Crush do Brasil. Não sei o que você vai fazer, cara. Mas fazer qualquer coisa e conseguir te ajuda. Aquilo que você está guardando na gaveta como um projeto para o futuro, quando eu aposentar, se é que a gente vai se aposentar um dia, eu falava com a Penha sobre isso, cara, começa agora. Você não precisa terminar, você precisa começar. E aí, um dia de cada vez, a gente vai vivendo e vai levando isso adiante, tá? É para a gente pensar nessas questões. E aí, eu trago uma frase de Guimarães Rosa, e eu gosto muito do Snoopy, eu botei ele aqui porque eu sou desses. É junto dos bons que a gente fica melhor. Como um bom mineiro, aproveito também o sotaque, né? A gente não tem que se isolar, cara. Na pandemia, isso tem sido quase que imposto para nós. Mas o isolamento social que nos é cobrado, digamos assim, pelas autoridades, OMS e tal, é um distanciamento físico, não é afetivo. A gente é que perdeu a mão nessa história, percebe? A gente pode continuar dentro de casa e ainda assim estar próximo das pessoas queridas, de maneira geral. E eu acho que essa ideia de estar com o outro, mesmo que não presencialmente, é um dos maiores protetores para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Esse outro que está com você te olha de um jeito que você não se percebe. O que aconteceu que você está assim? Uai, não sei, bora olhar isso. Entende? Esse outro pode ser toda a diferença em termos, inclusive, dos transtornos que estão se abatendo sobre a população em geral. Ansiedade e depressão são os carros-chefes da pandemia e pós-pandemia. A falta de energia que a depressão traz, o excesso de energia mal direcionado que a ansiedade traz, o outro ajuda. O outro, e é claro, não é qualquer pessoa, uma pessoa em quem você possa confiar, mas essa pessoa meio que serve como um contraponto da realidade. Quanto mais fechado em si próprio, quanto mais isolado, mais espaço para desenvolver esses transtornos você tem. Porque você vai se desconectando da realidade. O outro tende a te trazer de volta. Então, mais uma vez, eu vou bancar muito essa ideia aonde eu for. É meio que assim, é isso que eu trago sempre, né? Confie no grupo. Confia no outro. Esse outro pode ser toda a diferença que a gente precisa para sair melhor dessa pandemia, como era uma fala lá no início dela, né? E construir relações melhores daqui para frente. Para pensar nessas histórias que eu acho que é para a gente disparar o pensamento mesmo. Como é que a gente pode fazer isso funcionar? É tarefa de cada um de nós, mas não é de nenhum de nós sozinho. É na relação com o outro que a gente vai construir respostas para isso. Ok, pessoal? Vamos conversar um pouco agora sobre essas ideias todas? Maravilhoso, professor Bruno. Bruno, Encantada aqui com a sua fala, que né, foi? Fernanda? Oi? Encantada aqui com a fala do professor Bruno, maravilhoso. Eu também. Eu Quero também. logo- Quero dizer que eu também engordei na pandemia, Ah, mas tamo depois eu junto. consegui emagrecer, mas já Não, tem eu não tamo 2 junto, meses não. que eu não olho a balança e eu acho que eu engordei novamente. Eu não sei se faz parte de emagrecer, engordar tipo sanfona, mas é isso que aconteceu aqui. E eu quero o telefone do seu consultório. Boa. Maravilhoso, Também, por né? favor. Fala dele, nossa, parabéns. É verdade. Parabéns, Bruno, Obrigado. parabéns, Andresa. Eu estou com umas mãos levantadas, eu não sei qual foi a ordem, eu vou abrir primeiro para a Sabrina, tudo bem, gente? A coordenadora do curso de estética, depois eu vou abrir, Vanusa, estou te vendo Abriu a aí. câmera, vou dar um tchauzinho. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa. Danusa. E depois eu vou abrir aí para a Lucimar, Cleonícia, porque é a ordem que aparece aqui para mim, tá? Tem um Então, negócio de lista em algum lugar.
Oi? Para mim, quando alguém levanta a mão, aparece assim, abrir lista. Geralmente eu fecho sem abrir, né? Ei, gente. Abrir fila. Isso. Não sei se aparece a ordem ali. Ah, parece. E aí? Vou só... Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem eu não vi, né? Quem entrou depois. Só vou fazer algumas considerações que eu acho importante a gente falar. A professora Andressa, ela veio falando aí da atenção primária, né? A nossa saúde, ela é aí distribuída em 3 níveis, atenção primária, secundária e terciária. E a atenção primária, ela retrata justamente a prevenção, né? Prevenção de saúde. E a professora Andressa pontuou aí alguns exames que são importantes e relevante, de fato, né? Para o cuidado de prevenção. E quando a gente trabalha com prevenção, a gente, de fato, inibe a possibilidade do aparecimento de doenças, porque a gente trabalha no primeiro nível, né, que é o cuidado mesmo da saúde, né, com a promoção da saúde. E é extremamente importante. E se eu pudesse dizer algo em relação à saúde mental, porque eu não me sinto no lugar, né, já que não sou da área, e o professor Bruno falou aí de forma muito espetacular, eu adorei a didática, né, de como você foi pontuando todas as falas, achei super pertinente, assim, muito bem colocado. Mas eu uma vez ouvi de alguém que o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E apesar de ser uma fala simples, é uma fala também profunda, né? Qual é a vida que a gente anda levando, né? Então, eu acho extremamente importante. E outra vez, eu ouvi de uma outra pessoa uma fala de que a gente não tem que guardar nada para ocasiões especiais. Porque a gente tem essa mania, né? Ah, eu vou guardar esse conjunto de coxa para quando vier, sei lá, uma visita especial. Vou guardar esse vinho para abrir num momento especial. Mas estamos em um momento especial porque estamos vivendo, né? Só da gente acordar todos os dias já é um privilégio, principalmente diante desse momento que a gente acabou de passar, né, de pandemia. Então, a partir disso, eu tenho tentado levar a vida da melhor forma possível, não deixando nada para momentos especiais, já que momento especial é todo momento. E quero parabenizar os professores e a coordenadora Penha pelo momento, né? Quero também parabenizar todos os alunos, especialmente as alunas da estética que estão aqui. Fiquei muito feliz de vê-las. E é isso, muito obrigada. Então, deixa a vida me levar, vida leva eu, né, Sabrina? Penha, as mãozinhas abaixaram. E aí, Lucimar, Cleonice? Cleonice e Lucimar estavam com as mãozinhas levantadas. Vocês querem falar? Eu queria, Fernanda, eu dei uma passada aqui no chat, tinha várias perguntas relacionadas ao uso, né, da pasta de carvão, e várias perguntas, né, porque está muito na moda essa questão, né, a gente tem visto muito nas redes sociais, no Instagram, né, blogueiras, né, incentivando o uso da pasta de carvão, né, por favor, tá, gente, não é proibido usar pasta de carvão, né, então isso é todo... isso rola muito dinheiro aí, né? Quando são feitas essas propagandas para estar se vendendo esses produtos, né? A pasta de carvão ela não apresenta, tá, propriedade clareadora e nem antibacteriana, né? Além dela não apresentar essas propriedades que são propriedades obrigatórias para um creme dental, né? Ela tem ainda um risco extra, né? Elas são abrasivas. Lembra do dentinho que eu coloquei, que eu falei esmalte, dentina e polpa? O que é abrasivo? A pasta de carvão, quando você começa diariamente a escovar com ela, ela vai gastando esse esmalte, aí ela chega ali na sua dentina, vai gastando sua dentina, vai chegando aí perto da sua polpa, né? Então, elas, né, têm ainda esse risco, que é o desgaste, né, do esmalte dentário. Ela vai fazer o recuo também das nossas gengivas, né, a pasta de carvão.
né? E quando você desgasta o esmalte, você passa a ter uma sensibilidade enorme nos seus dentes, né? Então, professora, então é modismo, tá? É muito dinheiro aí rolando, totalmente proibido, não sei de onde tiraram isso, assim caminha a humanidade, né? Infelizmente, né? Mas, enfim, espero ter esclarecido aí, algumas pessoas perguntaram, e é isso. É muito perigoso, né? Você que trabalha com a sua imagem e passar umas informações sem procurar saber o que está acontecendo, né? Então, tem muita gente que segue aí os artistas, os famosos, aí eles fazem, eu vou fazer também. Então, sem saber a procedência, como que, né? É muito complicado você ter a sua imagem e você dando exemplo para milhares, né? Eu penso nisso também, quando fala da pasta de carvão, eu acho absurdo, gente, mas tudo bem. É uma responsabilidade, mas o Alessandro né? disse... Quando você passa uma informação, você tem uma responsabilidade muito grande. Eu atendi paciente na clínica com mobilidade dentária, né? Que o único prognóstico dele foi extração do dente, e justamente por uso de pasta de carvão. Então, é seríssimo isso, gente. É muito mais sério do que a gente imagina, e a gente tem visto tanta publicidade em torno disso, né? Mas espero que vocês aqui estão sendo privilegiados neste momento, né, de estar obtendo essa informação e, consequentemente, nunca fazendo uso deste produto tão inadequado. Ok, pessoal? Alessandro disse que a Colgate está vendendo isso. Eu não vi, eu ainda não vi, não. Olha só que absurdo, gente. Por aí vai. Tem uma pessoa no chat aqui também perguntando para a gente repetir quando eu falei sobre a saúde bucal, sobre a questão do flúor. A questão do flúor, Priscila, você pode comprar a pasta dentária mais barata que tiver na prateleira do supermercado. É só você virar a embalagem dela. Se atrás estiver escrito que ela tem 1.100 ppm, tá? É ela que você vai comprar, tá? Então, outra coisa, né? Essas pastas dentárias caríssimas, deixe seu dinheiro para gastar com outras coisas, né? Você pode já tirar da sua lista essas pastas caríssimas e o enxaguante bucal, que é proibido o uso do enxaguante bucal diariamente também, né? Então, você viu que está escrito 1.100 ppm, aí pode estar 1.200, pode estar 1.500, só não pode estar abaixo de 1.100. Então, pode ser a Sorriso, de R$2, de R$3, qualquer uma que esteja ao seu alcance financeiro, ok? A Anitta está com a mão levantada. Eu já ia falar agora. Anitta, a palavra é sua. Eu só queria dizer que a gente se sente privilegiada, né, por ter vocês, assim, né, falando tanta coisa boa para a gente, e a gente agora não é mais leigo, né, diante de tantas coisas boas que vocês falaram. É só agradecer mesmo, né, e também falar também que eu não estou conseguindo enviar a lista de presença, não está indo. É só isso. O Alessandro já está resolvendo isso. Então tá bom. Quem? Alessandro. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Anitta. Gente, o pessoal que ao longo das falas foi escrevendo coisas no chat, igual a Andresa estava recuperando ali agora, se colocar de novo agora fica mais fácil para a gente responder, porque voltar procurando não sei se a gente vai conseguir também não. As pessoas que levantaram a mão, acho que caíram, e aí vai saindo da fila também. Aí, assim, pedir compreensão nesse sentido, quem quiser fazer pergunta, comentário, contribuição, aparece de novo para a gente aqui, tanto no chat quanto levantando a mão para a gente poder saber, senão a gente vai ficar perdido e não vamos dar a palavra a quem gostaria de falar. Eu vou falar, mas não levantei a mão, não, fui mal educada. Na hora que a Penha levantou a mão, professor Bruno, eu só queria comentar rapidamente, né, que eu estou falando demais já, né? Você colocou em das suas colocações fazer algo novo, né? E aconteceu comigo, eu fiz faculdade de música, quando eu comecei a fazer, eu tinha 9 anos de idade. Aí eu estudei de 9 anos aos 19 anos, foram 10 anos de faculdade, né? De música aqui do Espírito Santo. E quando meu pai era o meu maior fã,
E quando meu pai faleceu, eu nunca mais, né, como eu fiz a faculdade mesmo, então eu tocava vários instrumentos, né, fiz canto, e criou um bloqueio em mim, porque meu pai era muito meu fã, e eu nunca mais havia tocado instrumento nenhum, teclado, e eu tenho vários instrumentos aqui em casa. E agora, um mês atrás, eu sentada aqui, né, pensando na vida, eu olhei para o meu violão. Eu falei, gente, há anos sem tocar, mais de 10 anos. Eu falei, será que eu sei afinar um violão ainda, né? E aí peguei aquele violão, tentando afinar, tentando relembrar, comecei a tocar violão, a cantar umas músicas. Aquilo me remeteu a um passado tão maravilhoso e uma percepção de futuro que eu poderia ter com a música, né? Mas foi tão bom trazer isso de novo para a minha vida, que tem um pouco com essa fala, trazer coisas novas, e também, às vezes, coisas que a gente deixou, né, no passado, por algum motivo, e está sendo uma redescoberta para mim, está trazendo muita alegria para a minha vida, muita alegria. Queria compartilhar isso, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua fala, né? Perfeito, perfeito. Entende? Bom, vou lá falar. A escolha, né, para falarmos sobre essa temática, ela se deu devido ao fato, primeiro, estamos vindo de um isolamento. Precisamos pensar na nossa saúde física, principalmente pelo motivo de falta de exercício, né? Muitas pessoas se isolaram realmente dentro de casa, deixando, né, de fazer atividade física, deixando de ter o contato com o outro. Isso tudo acarretou problemas sérios na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, porque tudo isso está ligado, né? Nós não somos o físico desconectado do emocional e do mental, né? Nós somos uma pessoa que integra um todo. Então, se uma coisa não vai bem, a outra sofre com ou sobrecarga, né? Ou como é que a gente fala? A baixa autoestima, as questões fica debilitado, né? Enfraquece o outro lado. Então, vamos usar como exemplo, se uma perna está machucada, eu vou utilizar muito mais a outra perna. Então, dentro do nosso organismo, há necessidade de um equilíbrio entre estas partes. Então, veio a proposta. É uma temática de conhecimento que hoje a gente pode considerar que fala de uma forma geral para todos, independente de ser pedagogia, direito, estética. Todos nós precisamos estar atentos a este ser que nós somos. Se eu sou homem e ouvi falar, né, dos detalhes dos exames, dos cuidados que uma mulher precisa para a sua saúde, é muito positivo. Porque ou eu tenho mãe, ou eu tenho uma irmã, ou eu tenho uma amiga, ou eu tenho uma filha, uma esposa, uma namorada, uma conhecida, e nada mais tão positivo do que saber ter conhecimento destas necessidades para a preservação da saúde da mulher. Assim, da mesma forma, ouvir um pouco dos cuidados com o homem também faz parte, porque ou eu tenho um amigo, ou um namorado, ou um esposo. Gente, é importante
falar disto, principalmente no momento em que tanto se fala de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, de compreender o outro, né? Então, assim, é uma temática importante. Por isso que ela está presente hoje para a gente tratar dentro do curso de pedagogia. E tanto, né, Vanusa, que é importante falar dessa saúde mental e emocional, porque ela afeta muitas vezes não só a pessoa, mas a muitos que estão no seu entorno. Com certeza, Penha. Para compartilhar com vocês aí, né, esse ano, esse 1 ano e meio de pandemia, eu sempre tive muita facilidade para ouvir as pessoas, para conversar com as pessoas, e profissionalmente, mesmo fora do meu mundo profissional, no ciclo de amizades, como eu fui procurada para ouvir, como eu procurei para poder falar, né? E eu acho que isso é o que trouxe o maior equilíbrio para todos, na verdade, né? Eu acho que a grande dificuldade que parte do ser humano tem é saber ouvir, né? As pessoas precisam saber ouvir. Muitas vezes alguém quer até desabafar, quer falar alguma coisa, mas aquilo fica mal entendido, aquilo fica subentendido, e as pessoas começam num pré-julgamento que muitas vezes deturpa o que você quer falar, né? Então, assim, uma mensagem que eu teria para deixar da minha experiência de vida, né, e da experiência profissional que eu estou passando, né, agora no momento, há 1 ano no NOP, é a importância, né, da gente abrir o espaço para as pessoas falarem e da gente também poder falar, né, da gente procurar alguém para a gente falar quando esse for o momento. Eu tenho presente aqui, né, alunos e ex-alunos, tanto da pedagogia quanto da estética, talvez até alguém do direito que eu não tenha identificado aqui, e eu acho que todos sabem, né, essa característica que eu tenho, né, de escutar, de aconselhar, e de sempre falar da importância de estar no lugar do outro, né, da gente, antes de qualquer análise, a gente procurar identificar qual que é o limite de cada um. Na pedagogia, principalmente, eu falo muito isso, né, com os alunos, né, que esse olhar individualizado que a gente precisa de ter para o nosso aluno antes de generalizar o conhecimento, o conteúdo que a gente tem que trabalhar naquela disciplina e tudo, que antes de tudo a gente tem que ter um olhar individual para cada um, né? E nesse momento, assim, mais do que tudo, eu continuo reforçando isso daí, a importância de sorrir com os olhos no momento, né? Que a gente não pode mostrar os dentes, digamos assim, né? De sorrir com os olhos, de abraçar com os olhos, né? De com os olhos, né? Também dizer, ó, eu me importo com você, se cuida, eu estou aqui para o que você precisar. E isso tem que ser assim, de todas as formas, né? É muito ruim a gente ver pessoas entrando em conflito, às vezes por tão pouco, né? Porque fala demais, ou não, porque eu não gosto, ou não, porque é muito quieto. Cada um tem uma diferença, né? Se nós fôssemos todos iguais, o mundo seria, né, monocolor, né? Nós teríamos uma única cor, né? E sermos diferentes uns dos outros é que faz esse mundo colorido, é que faz esse mundo divertido, é que nos traz desafios, é que nos traz reflexões, né? É que nos faz perceber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E eu acho que, assim como a maioria de vocês, né, cada um resgatou um pouco de coisas durante esse período de pandemia. Eu sigo o caminho da Andresa aí, eu comecei na música com 5, parei com 18, e resgatei um pouco também disso, né? E uma série de outras coisas que me fizeram bem, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar. O que te faz bem no momento onde fisicamente não podemos estar juntos, mas podemos estar juntos de outra forma, né? Num simples fato, né, de você plantar, né, uma pequena
plantinha, uma pequena flor e presentear alguém com ela. É um gesto assim delicioso. Muito obrigada, Penha. Eu amei. Peguei a sua na metade do caminho, mas toda vez que eu olho para ela lá na sala, é de você que eu lembro. Isso é muito bom, tá? Então fica aí a minha mensagem para todos vocês, dessa proximidade, desse carinho, e vamos nos comunicar mais, seja por meio de falas, de escritas, de olhares, né, de eu te amo, de sorriso, seja como for, ou simplesmente disponibilizando o nosso tempo para ouvir o próximo, que eu acho muito importante. Tá bom? Muito obrigada pela fala. Andresa, Bruno, parabéns, foi sensacional. Eu fiquei quietinha aqui com minha câmera desligada por questões particulares do dia de hoje, mas acompanhei cada palavra, cada segundo. E vocês são fera, todos dois, né? Muito obrigada a todos vocês. E a quem está presente também, meu muito obrigada, tá bom? Parabéns, Penha. Obrigada, Vanusa. E Sabrina, né? Porque o evento está da Sabrina hoje também. Não esqueci de você, Lourinha, não esqueci, tá aqui, ó. Eu quero a minha flor, Penha. Ó. Quando alguém fala que ganhou uma flor da Penha e eu não ganhei, bate uma ciumeira, porque eu amo as suculentas. Andresa, eu vou falar a verdade. Eu interceptei a Penha no meio do caminho da sala dela. Ela estava chegando, ela foi interceptada. Eu estava chegando de bolsa e tudo. O quê? Então, vamos combinar o seguinte, Vanusa. Quando você vira a Penha lá com flor na mão, pode interceptar e pegar para mim. Eu passo lá na sua sala e pego depois. Tá bom, porque eu literalmente falei assim, nossa, Penha, que linda, muito obrigada. Estou precisando de mudas novas. Mas ela ia lá na tua sala, ela me deu para te mostrar. Mudas novas, eu quero mudas novas, hein, Penha? Gente, Fernanda, posso agradecer? Claro, aliás, o que eu ia dizer é, eu estou passando para você daqui para frente. Daqui para frente é com você. Eu só quero deixar um recadinho para a Vanusa. Quando for pegar para a Andresa, pega para mim também. A discórdia. Fernanda, eu vou abrir uma floricultura. Vou deixar a coordenação e abrir uma floricultura. Eu te dou maior apoio, Penha. Ó, só quero agradecer. A noite foi maravilhosa. A Penha me chamou para ser a mediadora aí da Andresa, do Bruno. Aconteceu, foi de última hora, fiquei um pouquinho nervosa, mas é isso, né? A gente está aqui para ajudar e boa noite para todos. Eu quero agradecer pela noite maravilhosa que eu tive. E, Penha, daqui para frente, eu estou passando a bola para você, agora é com você, tá? Porque você é a coordenadora aqui, você é que manda. Bom, Fernanda, obrigado, viu, pelo seu suporte aí, tá bom? Como sempre, muito bom. Isso. Primeiramente, eu quero justificar a falta da professora Rafaela, que não está conosco hoje aqui nesse momento, porque ela está em sala de aula em outro curso. Mas amanhã nós temos um encontro com a Rafaela, que nos falará sobre a importância do Lattes, a importância da pesquisa acadêmica, né? Então, assim, a gente não pode deixar de assistir. Agradecer a Sabrina por ter participado com a gente. É sempre um prazer ter outros cursos junto conosco. Ao Bruno, que trouxe a galera do direito também junto, né? E até de outra faculdade também, que estaria em sala de aula. Isso é muito bom. A gente está sempre com as portas abertas para sentarmos juntos, aprendermos juntos, e aquilo que a gente trabalha, constrói com o outro é muito melhor do que sozinho. Agradecer a Fernanda por ter entrado aí no roteiro, né? A Andresa e ao Bruno, que nos trouxeram tantos conhecimentos que, com certeza, nos deixaram muitas interrogações, muitos questionamentos e reflexões, porque nos provoca aquele pensar, né? Se eu não me cuido, o que será de mim?
né? Então, eu tenho a responsabilidade, sim, sobre a minha saúde e sobre a saúde daqueles que estão mais próximos de mim. Eu lembro que hoje, quando eu saí da faculdade, a Vanusa me disse assim: se cuida, olha lá, porque eu tive uma fala com ela que amanhã eu não iria, mas eu ia fazer não sei o que, não sei o que. Aí ela foi e falou isso, né? Então, É o nó petuano, Penha. Mentira, é amizade. É amizade, a amor. gente acaba se cobrando muito, Bruno. A gente acaba se cobrando muito. E a gente tem que pensar um pouco mais nisso, né? A gente não é super. A gente é humano. E a professora Daisy, que falou ontem, ela falou nessa perspectiva da educação. O sucesso da educação. A educação precisa ser humana, desde a educação infantil. Ela não pode perder este lado de compreender o outro como ele é, e a partir disto construir a aprendizagem. Isso pensando que o outro aprende de forma diferente em tempos diferentes. Então, na nossa vida, a nossa relação é assim. Muito obrigada a todos, obrigado a cada aluno que está aí, que esteve aí, muito, muito bom. Amanhã e depois nós temos mais um pouquinho de bate-papos. Vou desligar a gravação. Eu gostaria, antes de desligar, deixar o registro para que nós abríssemos as câmeras para fazermos o print, né, o registro, e que outras pessoas pudessem também fotografar. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Vanusa, Fernanda, Sabrina.